Aí quantos prints você tirou? Eu deixei ali 10, mas eu tenho mais. Eu botei 8. Eu tô com 23. Essa aqui foi uma mulher que mandou a caixinha de perguntas. Ela falou: sou louca pra saber por que as bolas são de diferentes tamanhos e por que coça tanto. A gente não coça o saco, a gente belisca. Hã? Ninguém coça o saco, a gente só pega assim e fica assim, Ah, mas né? isso é uma maneira de coçar a pele. Então, mas é um belisco. Cara, mas é bom, né? É gostoso demais. E por que a bola tem tamanho diferente? Isso aí não tem Porque como. você tá chupando uma mais que a outra. Esticando. Por que a mulher quer saber isso? Por que a bola é de tamanho diferente? Sei lá, cara. É ciência isso aí. Mas a minha bola não é de tamanho diferente. A minha é simétrica, ela é nivelada. O meu é parece um fofão, ele é assim. E por que a bola se esconde às vezes, né? Vem Sobe, aqui pra sobe. virilha, pra dentro Então, da dá mó virilha. medo de não voltar nunca mais. Pum, você cuspir ela. Pum, cospe um ovo em alguém.